Gente, estamos em Atenas, a capital e a maior cidade da Grécia, um lugar que se tornou conhecido no mundo como palco da filosofia, da sabedoria, lugar que abrigou tanto a Academia de Platão como o Liceu de Aristóteles, um lugar que ficou conhecido na história por tantos e inúmeros episódios. Foi aqui que Paulo pregou o seu discurso no Areópago, exatamente aqui esse lugar, essa pedra onde estamos, também chamada de Colina de Marte. Aqui atrás de mim nós temos a Acrópole, onde ficavam principalmente os templos, em especial o Partenon, consagrado ao que eles consideravam ser a deusa grega Atenas. Mas lá embaixo, o que nós enxergamos é o que era chamado de Ágora, um mercado onde Paulo discutiu com filósofos estoicos e epicureus, estava ali embaixo. A conversa e a pregação de Paulo, ela tem uma estratégia muito interessante. Atenas não era uma cidade de uma população tão grande como Corinto, por exemplo, mas ele vem para cá para falar ao que era a nata intelectual. Não só os filósofos, mas os religiosos, os governantes, os juízes, essa conversa que começa lá no meio do povo, lá no mercado, ela se espalha. E de repente Paulo é chamado para falar. A Bíblia diz que os atenienses não se ocupavam de outra coisa a não ser de ouvir as últimas novidades. Então eles querem entender o discurso de Paulo. Paulo não foi chamado aqui para ser julgado. Ele vem para trazer uma explicação e ele introduz o assunto de uma forma assim muito sábia. Ele destaca o quanto ele percebe que essas pessoas eram religiosas e ele usa a inscrição a um altar encontrado no meio de todos os deuses que ele viu na cidade e que o revoltavam por causa da idolatria. Ele diz, eu encontrei um altar ao Deus desconhecido e é desse Deus que eu quero falar a vocês. Esse é o momento onde Paulo apresenta o Deus vivo e verdadeiro, o Criador de todas as coisas, e ele consegue tocar de uma forma muito especial, com um discurso que demonstra conhecimento, mostra que ele estava inteirado daquilo que os intelectuais sabiam, falavam e pensavam, pela forma como ele cita os poetas, e ele vai pontuando a exposição do Evangelho e da Palavra de Deus com muita graça. Até hoje é impossível estudar filosofia sem remeter aos antigos mestres da Grécia. Aqui, nesse lugar, em Atenas, o apóstolo Paulo encontra pessoas, talvez não houvesse nenhum outro lugar da Terra na época, onde tanta gente, por metro quadrado, estivesse fazendo aqueles questionamentos básicos. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É para esse povo sedento de respostas que Paulo vem falar. E quando ele termina falando de um dia de julgamento, nesse lugar no Areópago, que era a espécie do Supremo Tribunal deles, era o lugar onde eles de fato se sentavam para julgar. Quando Paulo termina falando tanto do juízo como da ressurreição, é onde existe o ponto de confusão. Alguns zombam dele, outros dizem, não, sobre esse outro assunto de ressurreição nós vamos te ouvir depois, mas a palavra de Deus fala de gente que creu. E a partir deles, a igreja começa aqui. Aqui atrás a gente tem a inscrição em grego, a língua em que foi escrito o Novo Testamento, do discurso de Paulo, em Atos 17. Interessante que hoje, 2000 anos depois, você chega aqui no lugar que foi conhecido berço da filosofia, e o que você encontra é a pregação de Paulo, que fala da sabedoria de Deus, tornando louca a sabedoria humana. A forma como ele contesta a crença dos atenienses, começando com respeito, chamando eles de religiosos, achando uma porta de entrada que era um altar ao Deus desconhecido para falar a respeito de Deus. Ele foi trazido num lugar que era um lugar de julgamento. Aqui ele fala de julgamento diante de Deus e ele fala de arrependimento. Ele chama eles à conversão. E aqui alguns se converteram e a igreja começa de forma lenta, não era uma cidade tão numerosa, mas a marca do Evangelho foi colocada no coração da filosofia da época.
Em Atos 17, 24, nós vemos Paulo dizendo: Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Paulo estava falando desses santuários que estavam nessa acrópole. Então, ele acrescenta e diz o seguinte: ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas. E aqui ele fala a respeito dos sacerdotes que lá serviam nesses templos. E diz como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e tudo mais. De um só, fez toda a raça humana. E aqui é uma clara referência a Adão, o primeiro homem criado por Deus. Ele diz: de um só, ele fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Depois de falar do Deus que criou todas as coisas, ele introduz a criação do homem. E é no versículo 27 que ele entra com o indicativo de propósito. Ele diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos nossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. O apóstolo Paulo faz aqui um gancho com a citação de um dos poetas gregos e disse: nós somos gerados, criados por Deus, qual é o propósito da nossa existência? Basicamente, ele está mexendo naquelas perguntas que eram muito comuns dentro da filosofia: quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. E ele começa a falar a respeito da criação com um propósito: o homem foi criado para buscar a Deus. Aqui o apóstolo Paulo sinaliza com muita precisão, como talvez em nenhum outro lugar da Bíblia, a razão da criação. Então, ele começa a destacar justamente o homem criado para um propósito. Depois de reconhecer o Criador, num ambiente onde eles eram politeístas, idólatras, acreditavam em muitos deuses. Quando olhamos para a história, nós vemos que a mitologia grega sempre fala dos deuses do Olimpo. Eles tinham deuses para tudo. Nesse ambiente, o apóstolo Paulo, que vem com a convicção alicerçada na revelação da Escritura, monoteísta, de um único Deus, ele começa a destacar Deus como Criador, para, através disso, mostrar que aqueles outros não eram Deus, não podiam se comparar ao Deus vivo e verdadeiro. E é nesse ambiente que o apóstolo Paulo não apenas destaca Deus como Criador, mas ele mostra o propósito da criação, que obviamente foi perdida e comprometida com o pecado. Onde entendemos essa sinalização? Paulo diz que Deus criou o homem para buscar a Deus. Essa é a razão da nossa existência. O que Deus queria desde o início era relacionamento com o homem. O Salmo 25:14 diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Nós somos criados para ter relacionamento com Deus, mas o pecado trouxe um sério problema para o nosso relacionamento. Alguém diz com muita propriedade que quando Adão, o primeiro homem, pecou, que gera uma quebra no relacionamento, a pergunta de Deus para ele não é o que você fez, Adão, é onde você está. Basicamente, Deus está dizendo: o problema não é aquilo que você fez, é para onde o que você fez te levou, para longe de mim. Deus estava dizendo: você se distanciou, o relacionamento foi perdido e comprometido. Todo o plano da redenção em Cristo Jesus visava não apenas perdoar o pecado que o homem cometeu, mas lidar também com a consequência do pecado, que era a separação de Deus. Isaías 59:2 diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouve. O pecado gera separação e Deus precisava trazer a conexão novamente. Ele precisava religar o homem que se tornou distante dele, e ele faz isso através de Jesus. A palavra religião vem do latim religare, que fala dessa reconciliação promovida por Cristo, que tem um propósito: nos remeter a esse lugar da busca que nunca deveria ter sido abandonado. Ainda que o homem com o pecado tenha entrado num estado de cegueira espiritual, de limitação em relação a Deus, Deus esperava do homem um posicionamento de busca. Nesse texto, o apóstolo Paulo diz: para que o buscassem, se porventura, tateando, o pudessem achar. Quem que costuma tatear? Quem está desprovido de visão, quem está limitado de alguma forma, então ele sai apalpando. Paulo está sinalizando: o homem entrou no lugar de cegueira espiritual, mas ainda deve usar o anseio por Deus, deve procurar na sua limitação. Ele diz: porque Deus não está longe de cada um de nós. Esse Deus que nos criou para buscá-lo tem um propósito: é ser encontrado. Então ele diz em Jeremias 29:14, ele diz: eu serei achado de vós. Esse Deus não quer dificultar o processo de forma alguma, ele quer facilitar.
Todas as vezes que eu falo desse texto, desse versículo, eu me lembro de quando meus filhos eram pequenos e eu gostava de brincar com eles, me escondendo deles, porque ainda eram muito novos, ainda não tinham alcançado aquela esperteza que a criança rapidamente pega nos primeiros anos, eu tinha que facilitar. Então, muitas vezes eu apenas me ajoelhava na frente do sofá e cobria a cabeça com uma almofada e daqui a pouco vinha um deles erguendo a almofada dizendo, achei, eu abraçava, fazia festa, embora não negue que muitas vezes pensava, e quem não acharia? Mas a ideia era facilitar, porque o que eu queria é que eles me encontrassem. Guardadas as devidas proporções, isso me remete a pensar num Deus que está dizendo, eu quero ser achado de vocês, eu não vou dificultar, eu criei vocês para me buscarem, eu esperava que vocês pudessem me encontrar. Então, dirigindo-se a essas pessoas, Paulo, ele não apenas destaca que é um Deus criador para ser adorado, ele diz, Deus não precisa de coisa alguma, ele não precisa ser servido pelas mãos dos homens. Em outras palavras, ele está dizendo, Deus queria apenas que nós desfrutássemos dele enquanto ele desfrutava de nós, no nosso relacionamento. Isso nos remete a um lugar importante. Deus, ele espera que de fato esse relacionamento se consolide. Quando Jesus confronta os judeus dos seus dias, ele diz, esse povo, citando o profeta Isaías, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em outras palavras, Jesus está dizendo, o que adianta me dar culto, me adorar, me honrar com os lábios, mas não entregar o coração. Eu gosto de dizer que o Senhor Jesus sinalizou com toda clareza que Deus nunca esteve atrás da nossa adoração, porque como Paulo diz, ele não necessita de coisa alguma. Deus não tem nenhuma forma de necessidade, ele não é carente de adoração e ele não criou o homem para ter adoração. A adoração já era boa e completa o suficiente no céu. Na verdade, quando o Senhor Jesus conversa com aquela mulher samaritana no poço de Jacó, ele diz que o Pai procura adoradores. Deus nunca esteve atrás da adoração, Deus sempre esteve atrás do adorador. O que Deus queria era cada um de nós. O que Deus esperava é que de fato nós pudéssemos nos doar a Ele. Agora observe como é contraditório. O povo oferece a Deus a honra com os lábios, o culto, a adoração, que não é o que ele mais espera ou procura, mas não entrega o coração, que representa o adorador, a pessoa, que é aquilo que de fato ele procura. A religião tem levado o homem a não entregar a Deus aquilo que ele quer, mesmo quando muitas vezes pensa estar oferecendo alguma coisa. Nós precisamos entender a essência da criação. É Deus nos chamando para um lugar de relacionamento. Agora, para que esse relacionamento funcione, nós não apenas precisamos buscá-lo, ele quer ser achado, mas nós precisamos entender a importância de colocar tudo de nós nessa busca. Em Jeremias 29:13, o Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É quando colocamos todo o nosso coração, é quando colocamos todo o empenho que nós de fato podemos experimentar o resultado dessa busca. Por quê? Porque Deus não quer que nenhum de nós faça isso movido por mero senso de obrigação. Não apenas porque temos a responsabilidade ou o dever de fazer isso, mas porque nos permitimos ser atraídos por Ele. Entender quem Deus é, conhecê-lo e se permitir ser atraído é a chave de um relacionamento. Davi foi chamado nas Escrituras de um homem segundo o coração de Deus. E uma das suas declarações mais surpreendentes é quando ele de fato afirma que ele queria habitar na casa do Senhor. Ele fala sobre ir ao templo, ele fala sobre contemplar a Deus, ele fala sobre admirar a beleza de Deus, ele fala a respeito de estudar e conhecer a Deus. E isso tudo aponta para um único lugar. Alguém que não apenas queria servir a Deus porque foi obrigado ou mandado fazer isso, mas que se permitia descobrir dia após dia quão fascinante é a pessoa de Deus, a ponto de dizer, eu quero conhecê-lo, eu preciso mergulhar nesse relacionamento, eu preciso admirá-lo. Toda a ênfase da palavra de Deus nos remete a esse lugar. O apóstolo Paulo diz que tudo aquilo que antes era importante, tudo aquilo que era lucro, tudo aquilo que tinha valor, perdeu completamente o seu valor ou a sua importância por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor. É o conhecimento de Cristo que nos leva a esse lugar onde as coisas que antes eram importantes perdem a importância diante da importância que ele passa a ter. E é esse entendimento da importância que ele tem que deve nortear a nossa busca, que deve nos levar a colocar todo o nosso coração nisso. Olhando para as Escrituras, olhando para o discurso de Paulo, eu vejo não apenas a tentativa de converter um grupo de pessoas idólatras e que se orgulhavam do seu conhecimento, sabedoria e intelectualismo nos seus dias. Paulo está, obviamente,
proclamando o evangelho, mas sinalizando a maneira correta de interagir com Deus e de poder relacionar-se com Ele. Nesse lugar e nesse sermão histórico de Paulo, nós entendemos com clareza o propósito da nossa existência. Nós percebemos que o propósito da palavra de Deus é estabelecer claramente o trilho no qual nós devemos nos mover. Relacionar-se com Deus é a essência de tudo. E quando experimentamos a salvação em Cristo Jesus, nós apenas estamos entrando no início de um relacionamento que precisa crescer, que precisa se fortalecer, que precisa ganhar corpo, que precisa ganhar expressão. Nessa mensagem, o apóstolo Paulo não apenas está tentando converter essas pessoas, mas ele está apresentando um caminho a ser trilhado depois da conversão. A Bíblia fala de pessoas que abraçaram a fé. E, logicamente, agora haveria todo um relacionamento com Deus a ser desenvolvido, a se crescer, a se experimentar isso. No versículo 30 ele diz: Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora se arrependa. Ele define o período antes da conversão como tempo de ignorância, mas manda que arrependa. Em outras palavras, ele está dizendo, não quer dizer que você não estava em pecado, mas porque estava na ignorância. Deus não vai levar isso em conta, ele pede que você se arrependa e recomece. Agora, se o que define a nossa vida antes do encontro com Cristo é a ignorância, uma das marcas do que deveria definir o nosso relacionamento daí para frente é o conhecimento. Paulo está falando a pessoas que se orgulhavam do conhecimento, dizendo, vocês estão na ignorância, vocês ainda não entenderam a Deus, vocês não conhecem a Deus, vocês não sabem o que é corresponder com Ele, vocês não entendem o que é religião. Então Paulo apresenta o Senhor Jesus e o chama a esse lugar de deixar a ignorância para entrar agora no conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é algo que se adquire por meio do relacionamento com a palavra, que é o caminho através do qual Deus se revela, que Ele revela a si mesmo, que nós podemos conhecer e entender a sua natureza, o seu caráter, os seus atributos, as suas obras, o seu propósito, mas também existe um relacionamento íntimo e prático gerado no dia a dia. Quando o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, ele está dizendo, eu conheço muito bem esse Deus, e não é apenas os fundamentos teóricos que alguém me deu a respeito do que está escrito sobre ele nas Escrituras. É um conhecimento prático, é um conhecimento gerado pelo relacionamento do dia a dia, pelas experiências que eu tenho com Ele. Cada um de nós, à medida que entra no lugar da oração e começa a ter as experiências de intervenção com Deus, começa a perceber mais claro e profundamente quem Ele é. Uma coisa é ler que Deus supre necessidades, a outra é você orar e ver Deus suprir a sua necessidade. Uma coisa é ler na Bíblia que Deus Ele oferece e disponibiliza a nós, os santos, proteção. A outra é quando você começa a experimentar os livramentos dele. Uma coisa é você ler que ele cura, outra é você experimentar ser curado ou mesmo ser um instrumento dele para curar outros. Então, esse entendimento fundamentado pelo que está escrito, ele começa a crescer num relacionamento prático, de busca diária, de envolvimento com ele pela palavra e pela oração. Não basta apenas você saber o propósito da sua existência, você precisa praticá-lo. Busque a Deus, relacione-se com o Senhor, cresça no seu relacionamento com Deus e viva a plenitude do que Ele tem para você. Nos próximos minutos nós vamos ter uma conversa de aplicação prática dessa palavra. Fique comigo. Nós vimos nessa pregação do apóstolo Paulo em Atenas que ele destaca um Criador, a criação e também o propósito da criação divina quando falamos da humanidade, que os homens foram criados para buscá-lo. Portanto, essa é a razão da nossa existência. No entanto, não podemos olhar para o propósito da nossa existência apenas como um dever a ser cumprido. Nós precisamos entender que na mente e no coração de Deus há mais do que isso. No ano de 2008 eu tive uma experiência inesquecível. Me propus a buscar Deus como nunca tinha feito na minha vida. Lembro que na passagem do ano falei para minha esposa, 2008 será na minha vida o ano da busca. E eu decidi que eu ia orar, que eu ia meditar na palavra, que eu ia jejuar como nunca tinha feito. Comecei o ano com um jejum de 3 semanas inteiras só na água. Eu estava disposto assim a fazer o que eu nunca tinha feito na busca a Deus. Mas logo depois disso, em meados de fevereiro, eu tive uma experiência onde Deus me confrontou, dizendo que o que eu tinha mudado era tão somente a minha performance, que eu estava batendo os recordes, mas que eu não tinha melhorado ou aumentado o interesse por ele. Isso me fez olhar para a busca a Deus com uma perspectiva completamente diferente.
Deus não nos criou para buscá-lo como se ele precisasse disso. Deus nos criou para buscá-lo porque, na verdade, nós é que precisamos disso para ser completo. E, na verdade, o próprio texto que usamos de Paulo tem uma menção muito específica a respeito disso. Atos 17, 25, a Bíblia diz assim: nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. É incrível a gente ver um Deus que realmente ele é suficiente em si mesmo. E eu fico pensando que cada dia quando eu busco, né, quem se torna diferente nessa busca sou eu. Eu tenho plena convicção que Deus tem prazer na comunhão com seus filhos, que Deus ele gosta quando nós realmente, né, nos voltamos, o desejamos, e ele corresponde a esses passos. Mas é muito interessante saber que ele não precisa de nada disso, né? Ele realmente é um Deus que nos dá tudo, mas ele tem essa correspondência que é algo demais. Mas é incrível pensar nesse Deus todo-poderoso, soberano, suficiente. Eu acho que evitar olhar para essa questão da busca como se fosse necessidade de Deus, até porque Deus não é carente, não tem problema de autoimagem, de autoestima, isso nos ajuda a repensar o nosso próprio foco. Então, por exemplo, a armadilha da performance, ela pode acontecer, né? No livro do Apocalipse, o Senhor começa falando com o anjo da igreja de Éfeso e ele diz: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Mas antes de falar disso, ele diz: eu conheço tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Não importa o ângulo que você observe, né, qual a perspectiva que você analise a igreja de Éfeso, ela era uma igreja de alta performance. Tanto pela leitura do livro de Atos, da carta aos Efésios, do que a história diz, do que Jesus fala no Apocalipse. No entanto, o Senhor está dizendo que é possível ter uma alta performance e uma baixa paixão. E a razão de muitas vezes cairmos nessa armadilha é porque focamos na performance e deixamos de entender o elemento do interesse. Tem uma história interessante que eu costumo usar como ilustração de quando Deus, nessa ocasião em 2008, me corrigiu. Foi o episódio de uma mulher, né, que sempre cobrava do marido acompanhá-la no supermercado. Ele nunca quis, mas logo na semana que ele decidiu acompanhar a mulher, ela, né, voltou um pouco desgostosa do mercado com ele. Eles acabaram tendo um desentendimento entre eles e depois de uns dias sem resolver, acabaram me chamando para ajudar a mediar a situação. E no final das contas o homem estava bravo, dizendo: nós temos cerca de 20 anos de casado, essa mulher sempre quis que eu fosse com ela no supermercado, quando resolvo ir para agradá-lo, né, ela ainda volta insatisfeita, e ele estava lá todo cheio de queixa. Mas a mulher pediu a palavra e ela falou uma coisa assim que realmente faz todo o sentido, né? Ela olhou para o marido e disse: o que eu queria não é que você fosse comigo no supermercado, o que eu queria é que você quisesse ir, né? E ela falou assim: pastor, se o senhor visse a cara desse homem no supermercado, né, ficava me perguntando se ele queria me agradar ou se ele estava se autopunindo por algum erro, porque assim, era evidente que aquele era o último lugar do mundo que ele queria estar, além da fisionomia de quem não está gostando, está contrariado, ele olhando para o relógio. Então eu falei para ele, né, eu não quero que você nunca mais vá comigo no supermercado desse jeito, né, porque o protesto dela era: eu não queria você indo contrariado, eu queria que você tivesse vontade de ir. E eu cito isso porque um dia o Espírito Santo falou ao meu coração e disse: você lembra da história? Eu falei: eu lembro muito bem da história. E eu entendi que, né, aquela convicção que se apoderou do meu espírito é como se Deus estivesse dizendo: pois é, o que eu queria não é que vocês me buscassem, é que vocês quisessem me buscar. Na perspectiva humana, me parece que muitas vezes a gente acredita que algum nível de esforço pode ser melhor do que esforço nenhum. Mas a verdade é que Deus ele é muito enfático ao longo da palavra dele, enquanto a hipocrisia é algo que não agrada o coração dele. Então, a gente vê o exemplo quando ele fala: os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe. A gente vê o exemplo quando ele fala que os verdadeiros adoradores são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Eu acredito que essa ênfase no em verdade é o segredo da questão que a gente tem comentado aqui. Então, assim como eu jamais ia querer que uma amiga minha me elogiasse sem que fosse algo sincero, ou estivesse marcando pra sair comigo sem querer estar comigo, Deus também ele não quer que a gente o leve
só como uma lista de coisas para fazer. Tipo, eu vou riscar aqui, fiz uma devocional. Mas realmente lembrar que ele é uma pessoa tão incrível que nós precisamos conhecer a cada dia mais. E eu acredito, como vocês falaram, que isso só vai fazer bem pra gente. Vocês sempre percebem quando eu tô com o meu devocional em dia e quando eu não tô, porque o fruto do Espírito em nós faz toda a diferença. Meu pai costumava dizer o seguinte: se eu ficar um dia sem orar, eu sinto a diferença. Se eu ficar uns 3 dias sem orar, minha esposa sente a diferença, minha família sente. Mas ele disse, se eu ficar uma semana sem orar, a igreja já vai perceber a diferença. Então que a gente realmente não deixe de o louvar com os nossos lábios. Isso é bíblico. Existe algo tão maravilhoso que é destravado quando a gente declara coisas espirituais com a nossa boca, quando a gente exalta o nome de Jesus. Então, obviamente, a palavra não está falando para a gente parar de louvar Ele, mas que quando a gente faz isso de todo o nosso coração, em espírito, em verdade, a gente vai viver um novo nível de relacionamento. Assim como eu vejo na vida de Jesus, a forma que ele falava com Deus, realmente a maneira que ele entendia a paternidade de Deus sobre a vida dele, dá pra ver que era um relacionamento muito íntimo, que ele tinha muito prazer. Muitos homens de Deus falam isso na palavra, assim como o salmista falando, eu tenho prazer na sua lei. É um lugar que, por mais que no começo possa nos desafiar, e a gente vai ter que sim colocar algum nível de esforço, quanto mais a gente faz, mais a gente vai querer fazer. É verdade. E quando a gente entra no foco, na motivação errada da busca, que tem a ver com a nossa performance, essa história ela acaba que só termina em orgulho, né? Por exemplo, tem uma ordem bíblica a qual estou sujeito, que o marido tem que amar a sua esposa. Então é minha obrigação amar Kelly. Diante de Deus é uma ordenança. Né? Então, a perspectiva bíblica é que o amor não é um sentimento, é uma ordem que precisa ser obedecida. Agora, eu fico me perguntando se em todos os nossos anos de casados, que não são poucos, se a cada manhã que eu acordasse ao lado da Kelly e falasse amo você, e quando ela abrisse um sorriso de satisfação, eu atropelasse ela com uma próxima frase, fazer o quê, né? Deus mandou, não tem opção, né? Quase como quem diz, então, estamos aqui, né? Eu fico imaginando se a gente ainda estaria casado ou se estivesse, qual seria a qualidade do matrimônio, né? Mas, Luciano, a Kelly não sabe que é sua obrigação amá-la? Sim, mas ela espera que eu cumpra a minha obrigação com senso de prazer. Porque se eu cumprir a minha obrigação com senso de prazer, eu estou valorizando a pessoa incrível que ela é. Mas se eu faço isso só para valorizar a minha obrigação, no final, quem é importante não é ela, sou eu. É como se eu dissesse para ela e para Deus, fiz o que tinha que ser feito, ninguém pode reclamar de mim e eu sou o cara. Então é por isso que a religiosidade sempre leva o homem ao orgulho, porque exalta a sua performance e não o interesse de Deus. Então que o Senhor nos ajude e que a gente possa ter a mentalidade certa e a motivação correta para buscá-lo.